Fala pessoal, Chefe Lobo aqui de novo para mais um vídeo no canal e mais um vídeo de notícias de gastronomia. E hoje comigo tá Rosa, minha esposa linda e maravilhosa, como sempre, para me ajudar na divulgação dessas notícias e ver o que é que você diz, o que é que você pensa sobre o que eu vou falar hoje. Cumprimente a todos aí, Rosa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom, Rosa, eu tenho uma notícia bomba para te dar. Bomba. Por que bomba? Porque nós consumíamos muito esse produto e eu tive uma notícia que me deixou chocado, mas que pode acontecer com qualquer um, né? E nós vamos tratar disso e eu vou dar minha opinião. Pois bem, Rosa, você lembra de uma garrafinha de água verde que a gente consumia muito quando a gente morava em São Paulo, principalmente? E aqui a gente não consome tanto, mas de vez em quando eu compro algumas. Lembra? Como era o nome daquela água? Perrier, lembra? Água verdinha, deliciosa, leve, maravilhosa, né? Pois bem, caiu uma notícia como uma bomba para o mundo. Nossa. A água Perrier está sendo investigada porque ela não poderia ser mais considerada como natural. Oxi? Pois é, sabia disso? Não. Pois é. A água, para ser considerada água mineral natural, ela tem que ser extraída direto do solo, né, de uma fonte renovável e não pode passar por nenhum processo industrial a não ser o engarrafamento. Ou seja, tirou lá da fonte, engarrafa e pronto. Então você vai ter no rótulo a inscrição, a água mineral natural. Mas não era bem isso que estava acontecendo com a Perrier. A BBC News soltou uma matéria falando que existe uma investigação aberta na França, onde a água Perrier é produzida, em que se descobriu que a água está passando por um processo de filtração depois da sua extração. O que quer dizer automaticamente que ela não é mais natural. Como assim? Pois é. É uma notícia que realmente surpreende a todos nós e surpreendeu ao mundo inteiro, porque a água Perrier, se não é a água mais famosa do mundo, é uma das águas mais famosas que existem. Sabe quanto tempo tem que a Perrier existe, Rosa? Em 70, 80 anos? Muito mais que isso. A água Perrier é extraída da sua fonte há aproximadamente 160 anos. Uau! 160 anos se extrai água mineral natural da Perrier, né? Nós consumíamos muito porque é uma água leve, saborosa. Você derrama ela na pele e ela evapora muito rapidamente. Isso quer dizer que o grau de pureza dela era muito grande. E quando a gente bebia, não ficava empanzinado. Ela é absorvida rapidamente pelo organismo. Principalmente quando a gente estava indo para academia, esse tipo de coisa a gente consumia muito. Era um preço também que não era tão alto. Hoje, com a relação do dólar, se transformou numa água muito mais cara. Mas ainda assim dá pra gente consumir algumas garrafas. Pois bem, Rosa, e aí abriu-se uma investigação para descobrir por que e desde quando a água Perrier está passando por esse processo, já que se ela passa por um processo de filtração, ela não pode ser mais considerada água natural, mineral e natural. E a BBC News soltou essa bomba que está existindo, essa investigação que vocês estão vendo aí na tela, porque para a França a água Perrier era um símbolo, né? Um símbolo da França, de qualidade, de padrão, de tudo. E de repente a gente descobre que ela está passando por um processo de filtração, quer dizer que a fonte dela não é mais natural. E isso é preocupante, porque isso não está sendo dito ao público, né? Não está sendo dito às pessoas que consomem água Perrier. Por quê? Porque, exatamente, essa é a pergunta, né? Por quê? Então, se abrir um processo de investigação. Como você ficou sabendo? A BBC News soltou essa matéria falando isso e descobriu-se que havia até o envolvimento de parlamentares da França, ou seja, de políticos, para ajudar a Nestlé, que é dona da marca Perrier, a encobrir esse fato, o que deixa a situação ainda mais constrangedora e preocupante, porque é o tipo de situação que deveria ser avisada imediatamente, né? E aí há uma investigação
para saber quem são os políticos que estão envolvidos. Tudo isso está no site da BBC, que eu vou colocar aqui embaixo para você ler a matéria completa. E se você ainda não é inscrito, está seguindo o canal, siga o Panela Digital Pod no Instagram e se inscreva aqui no nosso canal, deixe uma curtida, compartilha, comente, fale se você está gostando, se você não está gostando, e aí nós vamos sempre estar melhorando e trazendo coisas novas para você. Contamos Pois com bem, você. Rosa. E aí tá toda uma investigação sobre isso, sobre a Nestlé, para saber também por que eles tomaram esse rumo, né, de não avisar. E isso vai custar cabeças. E muitas cabeças, Rosa. Verdade. É uma surpresa? Pra mim foi agora. Pois ainda tem mais uma surpresa para você. Você acha que está passando por filtração por quê? Por quê, Rosa? Não tenho nem ideia. Pois é, quando a gente filtra uma água é porque a gente acha que tem o que naquela água? Impureza? Impureza, sujeira e por aí vai. E, gente, pasmem, estava sendo feita a filtração porque foram encontrados microplásticos na água. Microplásticos. Mas vamos... E olha que não é uma água barata, né? Não. É claro que o processo de filtração era para ser eliminado esses plásticos. Exatamente. E muito provavelmente, eu quero acreditar que a Nestlé e a Perrier estão fazendo isso para nos entregar uma água não contaminada. Tá tudo ok até aí, porque eles estão tendo responsabilidade. Porém, o problema é que eles não podem mais dizer que a água é natural, porque ela não está saindo pura da sua fonte. Mas e quem está contaminando a fonte? Gente, o mundo mudou. Verdade. O mundo mudou. Muito provavelmente a região também onde essas fontes que davam a água para a coleta da Perrier, de onde ela tirava essa água, também está sendo mais habitada. Estão fazendo plantios, e onde tem plantio tem agrotóxico. E se tem agrotóxico, isso passa para o solo e é sugado para o interior da terra. Aqui vai lá para a fonte, né? Para o manancial, chamado de manancial de água. E, é claro, também a questão do consumo desenfreado de plástico, e plástico solto na natureza, e plástico no chão, e esse plástico vai se decompondo e vai também passando para o solo. E foi detectado altos índices de microplástico na água, e por isso que ela precisou passar por filtração. É uma coisa realmente assustadora, né? Por dois lados. Primeiro, pela falta de transparência da Perrier e por trás dela da Nestlé, né? Que aqui nós temos como sinônimo de uma empresa séria. Até eu já trabalhei lá por 10 anos, então é uma empresa que eu tenho muito amor, muito carinho, muita paixão, mas que são feitas por pessoas, né? Então essas pessoas também podem errar. E ninguém estava olhando isso, né, Rosa? E Rosa, a pergunta que não quer calar. Sabe o que me veio na cabeça? Não tenho ideia. Não. Quem está fiscalizando a água mineral que a gente compra nos garrafões aqui para casa? Quem? Quem fiscaliza? Tem alguém olhando isso? É porque dependendo da fonte o gosto é bem diferente. Caraca! Você já parou para pensar que esses garrafões de água mineral, eles vêm apenas com um lacrezinho, uma tampazinha de plástico em cima? Acabou. Tá o rótulo lá das empresas que a gente compra aqui para casa, mas a gente fica pensando, como tudo no Brasil, tem alguém fiscalizando isso? Você lembra que eu já falei para você que como no meu trabalho eu pude comandar muitas indústrias, e nessas indústrias nós éramos obrigados anualmente a tirar uma certificação, né, para manter os alvarás válidos, e nós tínhamos que mandar analisar a água uma vez por ano. Então vinha uma empresa, coletava a água nas nossas torneiras e levava para análise.
Nesses 30 anos que eu trabalho no ramo de gastronomia, nenhuma das empresas da qual eu fiz parte que fez coleta teve a água reprovada. Sim. Estava tudo dentro dos parâmetros. E é água daqui, no caso da gente, da Embasa, água da fornecedora de água local aí da sua cidade, da sua região. Então eu sempre falei, gente, eu confio mais na água da torneira do que nessas águas minerais, porque eu não sei quem está fiscalizando. E aí agora... Realmente você sempre falava isso. E agora me acende ainda mais esse alerta e eu passo esse alerta para o meu público, para que você que está aí assistindo a gente cobre a seus vereadores, a seus deputados, as pessoas que deveriam fiscalizar os órgãos públicos que fiscalizam a produção de água, que nesse caso aqui no Brasil deve ser a Anvisa e também o pessoal da agropecuária, que tem que olhar as fontes, se realmente são o que estão dizendo que são. Mas também o local onde essa água está vendida. Porque quem garante que lá no posto que traz a água aqui para minha casa, ninguém pegou e botou um lacre lá com água da torneira? Ninguém garante. É claro que a gente perceberia pelo sabor, que a gente está acostumado, mas é uma situação que faz com que a gente tenha realmente o nosso alerta ligado, porque tudo que acontece lá fora, com certeza vai acontecer ou tem fatos acontecendo nesse momento no Brasil. Então fique atento a isso e é um recado que eu quero deixar realmente para todo mundo que nos assiste. Mas também não é para ligar um alarde, ai meu Deus, sair correndo, vamos abandonar as cidades e fugir para as montanhas. Não, vamos ter, claro, substituir, né? Vamos substituir para um... Como é aquele de barro? É, o filtro de barro. De barro. O de pedra, que agora tem de pedra. Já é uma boa... você já tem uma opção de também fazer a sua própria filtragem e garantir ainda mais a água, né? Então, gente, essa era a informação e a notícia que eu queria dar da água Perrier. E você acha que acabou por aí? Acho que não. Tem mais notícia bomba, Rosa. Mais notícia que também para mim não é surpresa, porque também eu já tinha visto e já vi a produção disso e também tinha a pulga atrás da orelha. Não é porque eu não tomo banho não, tá? É porque eu ficava desconfiado, tá? Essa pulga é por desconfiança. Pois bem, temos mais uma notícia bomba aqui, Rosa. Você sabia que uma coisa que você ama é perigosa? Fê. Como assim, amor? Pelo amor de Deus! Pois é. Pois mais uma matéria que explodiu, né? Que está aqui no jornal Mix, né? Que é o Diário do Comércio. Peixe muito consumido por brasileiros é uma bomba tóxica, revelam especialistas. E que peixe é? O delicioso salmão. O salmão, gente. Você aí que come sushi todos os dias, muito cuidado, muito cuidado. Lembra que eu já te falei, amor, quando você for comer sushi, coma sempre o wasabi, porque ele é um antídoto, ele protege você, né, contra contaminações e contra fungos ou bactérias que tenham ali no peixe cru. Mas agora, contaminação química, a coisa já fica preocupante, já fica um pouco mais assustadora. O salmão, um dos peixes mais populares do mundo e presença constante na mesa de milhões de brasileiros, tô muito frustrada agora, tem sido alvo de uma crescente preocupação entre especialistas em saúde e meio ambiente. Porque estudos recentes indicam que o peixe pode representar um risco muito maior do que se imagina, especialmente com o salmão criado em cativeiro, o que representa a sua grande maioria do salmão vendido no Brasil.
Porque existem dois, né, Rosa? O Sim. salmão de cativeiro e o salmão selvagem. O selvagem, ele ainda agora a gente vai ter que perguntar para as pessoas se ele é de cativeiro ou se ele é selvagem. Pois é. Agora eu vou ter que fazer essas perguntas. Pois é uma boa pergunta. Ou talvez o restaurante, o local que vende, até avisar, né? Olha, nós utilizamos só salmão selvagem, que vai ser muito mais caro, muito mais caro, prepare o bolso, do que o salmão de cativeiro. Nossa, eu tô muito triste agora. Ocorre que o salmão, naturalmente, Rosa, ele já abriga ali no seu organismo aproximadamente 70 tipos de parasita. Isso é natural dos seres vivos que estão ali andando na terra, no solo e por aí vai, eles vão se contaminar. Porém, durante o seu ciclo de vida, ele vai perdendo aquilo, vai morrendo, esses micro-organismos morrem e na sua grande maioria esses parasitas são inofensivos para a gente. Então os parasitas do salmão selvagem, eles não são perigosos para a gente, porque eles chegam enfraquecidos ou são inofensivos. Sim. O nosso organismo lida com coisas muito mais perigosas do que o do salmão da natureza. Porém, o salmão de criatório, o salmão que a gente cria ali naquelas piscinas, que eu também já vi, eles recebem ração, Rosa. Eles recebem ração para crescer, ficar forte e rosado, para ficar rosado, que o salmão original da natureza do selvagem não é tão rosa quanto o que a gente vê. E alguns é laranjado. É alaranjado. E o de cativeiro não, ele recebe ração. E é exatamente nessa ração industrializada que está existindo a denúncia e a preocupação por intoxicação. Porque essa ração é composta por farinha de peixe e aditivos químicos para engordar o salmão. Para prevenir doenças, é comum também o uso de pesticidas e antibióticos que acabam se acumulando na carne do peixe. E, por consequência, você consome. E agora? Pois é, e agora, né, Rosa? E agora? Mais uma missão aí para os políticos, para as agências de controle e de fiscalização, que tem que fiscalizar o que a gente come, para nos dar mais segurança. Porque não basta, se a gente estava falando agora há pouco da água, imagine quem é que está fiscalizando o salmão. Eu creio que existe, tem que existir, né? Mas como está sendo feito isso? Qual o rigor dessa fiscalização? Porque aí, nesse caso, por exemplo, voltando à situação lá da Perrier, a Nestlé ainda se preocupou em filtrar a água. Mas e o criador do salmão de cativeiro? Ele faz o que para tirar as químicas que estão no salmão? Não tem como tirar. Não tem como tirar. É exatamente isso, não tem como. Ou você não dá química para o consumo dele, você não tem como tirar depois. Observe que até no dia que eu visitei essa fazenda de criatório de salmão, lá no interior de São Paulo, as pessoas que colocavam a ração e antibiótico, elas se protegiam com máscara, visor, capa, de tão perigoso que eram os produtos que eles estavam dando pro peixe. E aí eu fiquei assim, eu digo, gente, depois a gente vai comer isso. Tá certo isso aí. Aí o tempo passou, já tem anos que eu visitei essa produção e esqueci. E eu comendo. E olhem a notícia que vem aí, né? Aí a notícia ainda fala assim, ó, trabalhadores dessas instalações precisam usar roupas e equipamentos de proteção devido à presença de substâncias tóxicas utilizadas para manter a limpeza dos tanques. E o paradoxo, segundo especialistas, é que os produtos aplicados para proteger os peixes podem acabar atacando ou prejudicando os consumidores. Rosa, não tá fácil para ninguém, não tá fácil. Temos que ficar realmente vigilantes com o que a gente consome. Tem muita coisa que a gente consome que a gente deveria se preocupar mais com a qualidade, né? Eu, nos meus treinamentos, eu falo muito, por exemplo, nós comercializamos uma massa italiana importada que tem um teor de proteína altíssimo.
comparados a uma massa que é vendida nos supermercados brasileiros muito mais barata, que tem uma alta taxa de carboidrato e baixíssimo de proteína. Então eu falo muito, gente, olha o que você come, porque você está comendo um macarrão muito barato, você só está se entupindo de carboidrato, enquanto que o macarrão mais caro está rico em proteínas, que faz muito bem para o seu organismo. Então, isso é uma visão holística, né? Nós temos que ter uma visão holística sobre o que nós vamos consumir e colocar no nosso prato. E aí, quando a gente vê essas notícias, né, a gente fica realmente muito preocupado, porque são crianças, idosos, jovens, pessoas que estão consumindo salmão aí sem qualquer tipo de análise do fornecedor para o restaurante do seu bairro, do sushi que você pede aí no seu aplicativo de comida. Você viu a cozinha que isso foi fabricado, você sabe de onde veio esse salmão. Então, são notícias realmente preocupantes e eu não poderia deixar de passar isso, né, em branco. Então eu tinha que comentar porque isso me preocupa, eu que sou do ramo de gastronomia, e você que é consumidora, é bom que você saiba disso, e vocês que estão nos assistindo também. Então vou colocar aqui embaixo essas duas matérias para vocês lerem. Comentem, deem sua opinião e me digam o que é que vocês acham. E vamos ficar atento, né, gente? Porque o que a gente coloca no prato é muito importante, né? A gente tem uma relação de amor com a comida. A comida nos traz prazer, nos traz alegria, calma, mas não pode trazer problema, senão ela deixa de ter a sua função básica estabelecida. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. E fiquem aí ligados que em breve a gente vai soltar mais vídeos. E provavelmente domingo vamos ter um vídeo novo aí para vocês, tá bom? Um forte abraço e um beijo no coração para todos vocês. Tchau, tchau. Ai, que frustração você me deu. Pois é. Mas você foi muito sacana.